A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. O fenômeno é preocupante porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela, que geram tempestades magnéticas. O fenômeno pode interferir em ondas de rádio e equipamentos eletrônicos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Cícero e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um esclarecimento bíblico com base na palavra de Deus sobre as últimas notícias, sobre os últimos acontecimentos que têm ocorrido ao redor de todo mundo, tá bom? Mas antes de nós começarmos, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal caso ainda não sejam inscritos. E todos vocês devem deixar o like para nos ajudar e nos motivar a trazer cada vez mais vídeos aqui para o nosso canal, tá bom? Ativem também o sininho das notificações e compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ao conhecimento incrível que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra que salva todos nós. Certo, pessoal? Dito isso, meus amigos, eu quero dizer para vocês que todos esses acontecimentos e notícias estão ligados à volta de Jesus Cristo, como ele mesmo disse que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Bom, na terra nós temos vários acontecimentos que estão ligados diretamente à volta do Filho do Homem citadas na Bíblia, nos livros de Marcos, Mateus e Lucas. Eu vou citar aqui alguns exemplos de acontecimentos, como por exemplo a seca do rio Eufrates, as guerras, as epidemias, e não é só isso, nós temos também a alteração de água salgada do Mar Morto para água doce. E na maioria das vezes os pesquisadores e estudiosos têm sempre explicações científicas sobre esses sinais que estão acontecendo. E recentemente apareceu mais um sinal, só que dessa vez na Lua, como descrito na Bíblia, que haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas e na Terra. Bom, pessoal, essas pequenas partes em vermelho na Lua são ferrugem, mas como pode acontecer isso na Lua se ela não tem as condições necessárias para que ocorra esse processo? Bem, pessoal, a explicação bíblica é simples. Jesus disse que haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas e na Terra. Outro sinal que está relacionado diretamente à volta de Jesus Cristo é o surgimento de peixes e da transformação da água do Mar Morto, de salgada para doce. Sim, meus amigos, a água mudou completamente e está surgindo peixes como descrito na profecia do profeta Ezequiel. Meus amigos, todos esses sinais ainda são relativamente pequenos, entre aspas, mas apontam sim para a volta do Filho do Homem, para a segunda volta de Jesus Cristo, porque a primeira ele veio em carne, como diz a Bíblia, há 2000 anos atrás. Sim, meus amigos, ele veio em carne e dessa vez ele virá buscar a sua igreja, ou seja, o seu povo escolhido para habitar com ele nos céus, na Nova Jerusalém, na nova cidade que Deus preparou desde a fundação do mundo. E se nós continuarmos com a leitura do livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 7, diz assim: perseguições e sofrimento. Aí os discípulos perguntaram ao mestre: quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Jesus continuou dizendo: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Meus amigos, muitos sinais já estão sendo revelados para toda a população mundial, como os citados anteriormente: ferrugem na lua, manchas no sol, alteração na água do Mar Morto, surgimento de peixes, o secamento do rio Eufrates,
né? Todos esses acontecimentos estão citados na Bíblia, pessoal. Então é muito importante que todos nós possamos se arrepender e voltar para Deus, nos conectarmos com Deus por meio de Jesus Cristo, tá bom? E agora prestem atenção na lição da figueira. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus continuou falando sobre a necessidade de vigiarmos. E disse: Fiquem alertas, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Muito bem, pessoal, encerramos o nosso vídeo, mas antes de terminarmos por completo, eu quero trazer para vocês uma oração do Salmo 70, tá bom? Para que Deus abençoe cada um de vocês e todos os seus familiares. Então, pessoal, o Salmo 70 é uma oração de Davi que diz assim: Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora. Ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que procuram me matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, meu socorro. Ó Deus, tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor meu Deus.